Então, na semana passada, eu passei esses exercícios que o Fábio agora confirmou, né? A página 60 até a página 62, que era interpretação de texto. Pedi para vocês enviarem foto para o meu e-mail, né? E aí hoje, não. E na semana passada a gente falou também sobre o could, que é um verbo modal que nós utilizamos para falar de habilidade no passado. E aí a gente aprendeu a expressão when I was a child, I could, né? Eu posso trocar esse child por qualquer outra coisa que eu queira. Eu posso falar when I was 10, quando eu tinha 10 anos, when I was 5, quando eu tinha 5 anos, tá? Então, se eu quiser falar do passado e quiser colocar a época, quantos anos eu tinha, when I was, então não. E aí a gente aprendeu, when I was 3, 5, vou botar when I was 5, eu falei isso. I could write with both hands. Eu conseguia escrever com as duas mãos, né? Now I can't. Quando a gente usa o could para falar de passado, né, a gente está falando de uma habilidade que a gente costumava ter, ou que a gente começou a ter a partir desse momento. Por exemplo, eu falei aí de escrever com as duas mãos, era uma coisa que eu conseguia que eu não consigo mais. Porém, eu posso falar, when I was 12, I could speak English. Quando eu tinha 12 anos, eu podia falar inglês. Na verdade, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a falar inglês, né? Que eu comecei a estudar. Mas, hoje em dia, eu ainda falo, né? Melhor. Porque fui estudando, estudando, estudando. Então, quando eu uso could para falar de uma habilidade no passado, eu não estou dizendo que eu só conseguia fazer aquilo no passado, tá? Pode ser que sim, como escrever com as duas mãos, eu podia e eu não posso mais. Mas pode ser que não, pode ser que foi alguma habilidade que eu adquiri no passado, mas que eu ainda tenho essa habilidade. Então, could, ele só é utilizado para me referir ao passado, tá? E qual é o que eu uso para falar sobre habilidade no presente? Eu até cheguei a comentar aqui. É o can. Então, por exemplo, se eu falo I could write with both hands, eu podia escrever com as duas mãos, but I can't now. Mas agora eu não posso, tá? E eu posso falar I could speak English and now I can. Eu podia e eu posso ainda. Então, o could ele só está sendo utilizado aí para falar da habilidade lá do passado, ok? Hoje a gente vai continuar falando de passado. A gente vai continuar usando essa expressão aí, when I was 10, when I was 5, when I was 3 years old. A gente vai ver o used to. Já vou chegar lá, Samuel. Deixa eu só explicar para vocês, a gente já abre o livro, ok? A gente vai falar sobre o used to. O used to, ele é uma expressão que a gente usa para se referir aos hábitos que a gente tinha no passado, tá? Só que quando a gente usa esse used to para nos referirmos a esses hábitos do passado, a gente está falando de coisas do passado que não acontecem mais. Eu tinha esse hábito, hoje eu não tenho mais, tá? For example, when I was 10 years old, I used to play with dolls. Quando eu tinha 10 anos, eu costumava brincar de boneca. Hoje em dia, eu não faço mais isso, né? Nem tenho tempo. Mas, assim, eu tô falando de um hábito que eu tinha no passado. A gente, semana passada, discutiu aí Children's Entertainment, né? Que era as brincadeiras, o que, que a gente costumava fazer, o que, que a gente conseguia fazer quando era criança. Samuel, falei que eu ainda não abri o livro, que daqui a pouco eu vou chegar lá. Espera só um minuto, ok? Já vou falar qual é a página. Relax. Don't be nervous. Então, a gente falou sobre o que a gente costumava fazer e a gente viu lá algumas brincadeiras. Play with marbles, play with remote control cars, play with dolls, play with board games, né? A gente falou sobre essas coisas. Então, agora, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre elas. Agora sim, Samuel. Open your books on page 66. É lá que a gente começa a falar sobre o used to.
Vou abrir aqui para vocês também. Página 66. É isso. Prontinho. Tá aparecendo aí para vocês? Page 66, todo mundo conseguindo ver? Sim, sim. Sim? Obrigada. Então, used to. Aí nós temos três pessoas, three teenagers, três adolescentes. Susan, Brian and Grace. And they are talking about their past, their habits in the past. Eles estão falando sobre os hábitos do passado deles aí. Read the sentences below. So Susan said, when I was a kid, I used to play with dolls at my cousin's house. Quando ela era criança, ela costumava brincar de boneca na casa do cousin, da cousin dela. What is cousin? It's a family member. Primo. Primo. Yes. Cousin serve tanto para o feminino quanto para o masculino, né? Então, poderia ser prima. So, she used to play with dolls at her cousin's house. Ela costumava brincar de boneca lá na casa da prima dela. And Brian said, when I was 10, I used to believe in monsters. Quando ele tinha 10 anos, ele costumava acreditar em monstros. And you, guys? Did you have the same habit? Vocês tinham esse hábito? Ou tem ainda? São medrosos ou são corajosos? Eu sou medrosa. Eu acredito ainda. And you? Depende, professor, depende. Depende. Se você estiver em casa sozinho no escuro, faltou luz, vai ficar com medo ou vai ficar tranquilo? Não, fica na paz, mas depende, pô. Tô vendo filme de terror, sou medroso demais com isso, ver filme. Ah, eu também. Kailane tem medo, já falou, Deus me livre. Eu também. Eu odeio ver filme de terror, Deus me livre. Não gosto, não. Ah, eu gosto. Ah, eu tenho medo. Eu gosto também de ver, entendeu, Gustavo? Só que aí depois eu vou ficar toda cheia de paranoia. Grace said, when I was 5, I used to jump rope with my neighbors. Quando ela tinha 5 anos, ela costumava fazer isso aí, jump rope, que nós vimos na aula passada. O que é isso? Pular corda. Pular corda with her neighbors. What are neighbors? Vizinho. Vizinhos, né? Me too. Eu também. I like to do this. Eu gostava. So, they are talking aqui nessa atividade aqui, né? Susan, Brian and Grace are talking about something that usually happens or something that happened frequently during a period in the past. Segunda opção. The second option, né? Eles estão falando sobre alguma coisa que acontecia frequentemente durante um período lá no passado. It doesn't happen, né? Isso não acontece, acontecia. So you are going to check. Vocês vão marcar aqui o xizinho. The second option. Okay? After that, we are going to do number 2. Write sentences based on the information from the chart. Então, a gente tem aí 2 quadros. The first one, when I was a child, and the second one, nowadays. Então, esse aqui é de quando você era criança, né? E esse aqui é de atualmente, de hoje em dia. When I was a child, play with marbles, jump rope, go to the beach. And nowadays, play computer games, go out with my friends, go camping. Então tem aqui jogar no computador, né? Jogos de computador, sair com os meus amigos e acampar. Have you ever gone camping? Vocês já acamparam alguma vez na vida de vocês? Eu não. Não? Não. Não? Ninguém? Nobody? Ó, eu fui num acampamento, mas não é acampamento na floresta, não. Foi num sítio.
Ah, sei, tipo de igreja, né, que faz para os adolescentes. Foi assim? É, foi Ah, assim. sim. Retiro. Retiro, isso aí, exatamente. Ah, sei, sei. Ah, tem acampamento adolescente, né? Esqueci o nome que eles dão aqui na igreja. Mas tem vários acampamentos assim. Mas aí é Igreja que normal, faz né? acampa dentro. Oi? Tem igreja que faz acampa dentro. Eles É, acampam isso dentro aí. da igreja. Ah, é? Ah, legal isso aí. Mas aí deve fazer as barraquinhas. Então, no caso, o acampamento que eu falei foi esse bem, acampamento real, de barraca, de camping e tal, você ficar na mata, né? Na floresta, sei lá. Tem gente que acampa na praia. Mas esse acampamento que o João falou é tipo um sítio, né? E tem uma casa grandona com vários quartos, enfim. É um acampamento, assim, mais ou menos. Então, aí lá tem o Go Camping e Go Out with My Friends, que é sair. E o When I Was a Child. O que vocês vão fazer nesse exercício é usar essas frases, ou se vocês preferirem, vocês podem falar sobre outras coisas. Pode usar lá aquelas atividades da página 63 que nós falamos na semana passada, ou outras coisas, né? Vocês vão completar. Na letra A é só completar. When I was a child, I used to. O que você costumava fazer quando você era criança? No meu caso, I used to jump rope. I used to jump rope. Eu amava fazer isso, pular corda. I used to jump rope. Nowadays, I like to. I don't know o que eu gosto de fazer. Watch movies. Então, antigamente, né? Quando eu era criança, eu gostava de pular corda. Hoje eu gosto de assistir filme. Não vou botar nem filme, porque o filme eu sempre gostei, no passado também. Hoje eu gosto de assistir séries, né? No passado não assistia séries. So, when I was a child, I used to jump rope. Nowadays, I like to watch series. E aí vocês vão completar de acordo com vocês, tá? É pessoal. O que vocês gostavam de fazer quando crianças e o que vocês gostam de fazer agora? Na letra B e na letra C, vocês vão formar outras frases iguais a essas, falando sobre vocês, tá? Só que aqui vocês vão ter que fazer tudinho, né? Porque na letra A foi fácil, tá? É só completar. Na letra B e na letra C, vocês vão formar a frase toda. Alguém quer falar? Ligaram o microfone aí? Aí faz uma no passado e uma no presente. Isso. Quando tá no passado, João, você começa lá. When. Ai, peraí. Você começa com aquela estrutura lá da letra A. When I was a child. Esse child, se vocês quiserem, vocês podem substituir, colocar uma idade específica. E aí você fala sobre o que você costumava fazer quando você tinha aquela idade. For example, when I was 10, vírgula, I used to play with dolls. Né? Eu costumava brincar de boneca quando eu tinha 10 anos. Nowadays, agora, vírgula, I like, eu gosto. I like to. What I like to do? I like to. Sei lá, play board game. Exemplo, né? Eu botei Nowadays. aqui, when I was I used when I was 10, I used to play volleyball with my friends. Good. Mas você não joga mais. Não, eu não gosto mais não. Ah, então, exatamente. É nesse, né, tem que expressar essa ideia aí de coisa que você costumava fazer, mas que agora você não faz mais. Aí agora, por exemplo, agora você gosta de jogar futebol ou outro esporte? Eu botei aqui, nowadays I like to play soccer with my friends. Perfect, muito bem. Nowadays, I like to play soccer with my friends. Exatamente aí, né? Essa ideia que vocês vão seguindo, tá?
Aí na letra C a mesma coisa. Vou colocar aqui outra frase sobre mim. When I was a child, I used to ride a bike. I used to ride a bike. Andar de bicicleta. Hoje em dia eu não faço mais isso, não. Nowadays, I like to walk. E também não é assim 100% de verdade nisso que eu tô falando, não, mas né, eu faço mais isso do que andar de bicicleta. Andar de bicicleta tem anos que eu não ando. Então, quando eu era criança, eu costumava andar de bicicleta. Hoje em dia, eu gosto de caminhar. Né? Não é que eu gosto, mas enfim, de vez em quando, dou uma caminhada aí uma vez por ano. Ok? Caraca, Também não uma vez precisa. por ano? É mais ou menos assim. A Assim tá bom, pessoa pô. Vida saudável. sedentária é Tá certo. super. Tem que manter. Tem que manter essa vida, esse ritmo Exatamente. aí. O que acontece? Não precisa combinar as frases, não, tá, gente? Né? Que aqui eu meio que combinei. Eu gostava de andar de bicicleta, agora eu gosto de caminhar, né? Eu gostava de jogar, de brincar com boneca, agora eu gosto de jogar jogo de tabuleiro. Não precisa ficar combinadinho assim, não, tá? É só você falar de uma coisa que você tinha o hábito de fazer e falar de uma coisa que você gosta de fazer hoje, ok? Alguma dúvida? Vou esperar aí, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Vamos lá. Adam tá aí? Adam não tá aí hoje. Ana Clara. Ana Clara eu vi entrando. Tá aí ainda? Ok, Ana Luísa tá aí, já marquei. Bruno. Never. Caio Cauã eu já marquei. Fábio também. Gabriel Freon eu também. Gabriel Oliveira tá presente? Se não conseguir falar, marca lá no chat, tá? Pra eu ver que vocês estão. Letícia botou que não. Gabriele tá aí? Gustavo tá aí. João Guilherme tá aí. Portela tá aí. Goulart tá aí? João Pedro Goulart. João Vitor. Kailane tá aí. Letícia também. Lucas tá aí. Lucas tá aí ainda? Tá aí. Luiz. Maicon. Matheus. Maiara. Renan, eu já marquei. Samuel e Vitor também. Nossa. Gente, tem muita gente aqui que não falou presença pra mim. Porque tá faltando aqui, olha. Vou repetir os nomes que eu não marquei. Aí me fala lá no chat se vocês estão ou se vocês não estão. Ó, Adam, eu coloquei falta. Mas quem? Gabriel Oliveira, eu coloquei falta. Gabriela, eu coloquei falta. Gabriela tá aí? Acho que eu até pulei ela. Não. Mas quem que eu botei falta? Gabriele também. Eu botei falta. João Pedro Goulart, eu coloquei falta. Luiz Gustavo, Maicon, Matheus, Maiara, eu coloquei falta para essas pessoas. Só que tá aparecendo aqui 20 pessoas e eu só tô com 15 pessoas na minha chamada. Quem que tá aí que não respondeu? Estão faltando 3 pessoas.
Vai ficar com falta, galera. Eu não consigo ver todo mundo. Deixa eu ver aqui. Quem é a Elizabeth? Bom dia, sou eu, professora. Tudo bem? É Beth, bom dia. Pensei que fosse algum responsável. Tá bom, obrigada. Nada. Fábio, Gabriel, Gustavo, João. Galera, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, então é por causa do. É o nome dela também que tá aparecendo pra mim. Todos que estão aqui eu marquei presença. Vamos continuar? Posso continuar? Todo mundo conseguiu fazer lá direitinho? Pode. Sim. Pode? Ok. So let's go. Let's go to page 67, number 3. Vocês estão vendo aí que a gente tem a foto do Sam. We are going to use the informations and to write sentences about him. Então, a gente vai usar essas informações que estão aí sobre ele para formar frases sobre ele, tá? Bem fácil. Porque, na verdade, a gente não vai mudar nada aqui. A gente só tem que escrever aquela estruturazinha, né? Seguindo o exemplo aqui, ó, da letra A. When Sam was 5 years old, he used to watch animation movies with his grandfather. Então, quando ele tinha 5 anos de idade, ele costumava assistir filmes de animação, né, desenhos, com o avô dele. Essa informação está logo aqui, ó. Então, tem algumas informações aqui quando ele tinha 5 anos, age 5, age 8 years old, 8 anos, age 10, 10 anos, age 15. E a gente vai escrever as frases sobre quando ele tinha essas idades aí. Então, letra A já está pronta. O que vai mudar, né, é que lá na página 66, nós escrevemos sobre nós mesmos. Então, o sujeito da frase mudou lá, a gente usou I. When I was, I used to. Agora, vocês vão escrever sobre Sam. When Sam was, tananã, tananã, he used to. Então, é só repetir esse início, né? Vai mudar aqui a idade dele. E depois vai só copiar, exatamente como está aqui, sem mudar nada, a atividade, né? O hábito que ele tinha. Então, letra B. Vamos, né, na ordem crescente. Alguém quer perguntar? Ligar o microfone aí. Eu já fiz. Very good, João Guilherme. Rapaz aplicado, estudioso. Foi bom que você me Sempre. ajuda. Você vai falando para mim. Então, como é que ficou aí a letra B? When Sam was 8 years old, he used to fly a kite, né? A Very kite with good. his father. Very good. Exatamente isso. When Sam was 8 years old, vírgula, he used to fly a kite. Reparem que a gente está falando de passado. E nós aprendemos lá no início do capítulo 3 que quando a gente fala de passado, né, quando o verbo vai para o passado, a gente tem que colocar o ed no final dele. Mas se a gente for reparar, os verbos principais que a gente está usando aqui, no caso fly, watch, play, né, esses verbos eles não estão com ed. Por que não? Porque a gente já está usando o used to. E o used to já expressa a ideia de passado, né? Então, quando quando ele tinha 8 anos, ele costumava fazer aquilo. Então, quando a gente usa o used to, quando a gente usa essa estrutura aí na frase, a gente não precisa mais mudar o verbo principal dela, porque ele já está nos remetendo ao passado, tá? Então, fica exatamente assim como o João Guilherme falou. E a letra C? When Sam was 10 years old, he used to play board games with his brother. Ok. O que eu fiz? Pronto. Perfect. When Sam was 10 years old. Eu botei esse negócio aí, eu nem sei como tirar, gente. Mas não vai atrapalhar vocês, não. When Sam was 10 years old, vírgula, he used to play board games with his brother.
Ok? Vai ficar assim. And the last one, letter D. Vai, João Guilherme. When Sam was 15. 15 years old, he used to play video games with his best friend. Very good, excellent, maravilhoso, muito bem. When Sam was 15 years old, he used to play video games with his best friend. Se ele falou isso, né, que ele costumava jogar videogame com o amigo dele, com o melhor amigo dele, né? Das duas, uma. Ou ele não joga mais videogame, ou ele não joga mais videogame com o melhor amigo dele. Tá? Então ele especificou aí. Best friend. Então, como eu falei com vocês, vou repetir. Used to é para hábitos do passado. Past habits, tá? Quando eu falo ele na frase, quando eu utilizo essa estrutura na frase, significa que o que eu estou falando ali que eu fazia, eu não faço mais. Ok? E aí, na número 4, é parecida lá com os exercícios da página 66. Vocês vão só completar aí com alguma coisa que vocês costumavam fazer quando vocês eram crianças. Aí tá aí. When I was a child, I used to. Quando eu era criança, eu costumava. No meu caso aqui, play with marbles. Eu fazia isso também. With my cousin. With my cousin. Eu jogava bolinha de gude com meu primo. Aí vocês vão colocar aí o que vocês costumavam fazer quando vocês eram crianças, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa aí, quem não fez, para a gente ir para outra página. Só que, na verdade, a gente vai só começar a falar. Como é que a gente tem tempo ainda? Até 10h20. Ok, guys? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo para todo mundo? Lucas, página 67. Isso aí. Valeu, Kailane. Todo mundo conseguiu copiar? Tá conseguindo? Quer que eu volte na página anterior? Conseguiram copiar a página 66? A correção? Posso ir, gente? Ou não? Me dá aí um alô. Vocês estão muito quietinhos hoje. À vontade. Posso? Ah, obrigada. Tem ninguém copiando mais não? Lucas, você estava perguntando da página, conseguiu copiar aqui a resposta da número 3? Hein, Gracinha? É o piadista. Conseguiu copiar? Yes or no? Ok, então vamos lá. Eu vou lá para a página 68, mas por enquanto eu vou só explicar, tá? A gente vai começar a ver agora o Simple Past e Irregular Verbs. A gente viu os Regular Verbs, né? Que são os verbos regulares. Nós trabalhamos lá, começamos a falar sobre eles ainda no capítulo 3. O que são os verbos regulares? São os verbos que, quando vão para o passado, a gente acrescenta ed no final deles. Aí tem exemplos: study, play, walk, talk. Esses são verbos regulares. Quando eles vão para o passado, o que eu faço? Coloco o edzinho lá no final. Então fica: I played soccer yesterday. I studied in the morning. I talked to my best friend. I walked to school.
Então, quando eu quero transformar uma frase falando do que eu fazia, eu vou colocar o verbo no passado, os regular verbs, acrescentando o ed. Isso a gente já viu. Quando essas frases elas vão para a forma negativa e interrogativa, aí a gente tem que usar o verbo auxiliar do passado. Qual é o verbo auxiliar do passado? Remember? O was? Não. O was Did. é o passado de um... É o did. Isso aí. O was, ele é o passado do verbo to be, que eu vou até falar sobre ele daqui a pouco. Mas o verbo auxiliar que a gente usa no caso das frases negativas e interrogativas é o did, né? No caso, se for negativo, é didn't. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente usa o did e o didn't na frase, o verbo, né, ele não fica mais na forma dele de passado, ou seja, com ed. Ele volta à forma dele normal, original, né, a forma básica dele. Example, vou colocar aqui uma frase aqui. I studied, nesse caso aqui, studied tem IED, né, porque é aquela questão dos verbos que terminam com Y, precedidos de consoante. I studied English. Eu estudei inglês, ou eu estudava inglês. Na forma negativa, eu vou precisar usar o didn't. E aí, quando isso acontece, eu não posso mais escrever studied. Por quê? Porque o que me dá ideia de passado aí, no caso da frase negativa, é o didn't. Então, vai ficar I didn't study Spanish, né? Eu estudava inglês, eu não estudava espanhol. Isso também vai acontecer nesse caso aqui dos verbos irregulares, irregular verbs, tá? Por que eles são chamados de verbos irregulares? Porque diferente lá dos verbos regulares, que a gente só acrescenta ed ou ied, eles têm uma forma própria de escrita quando eles vão para o passado. Então, não é simplesmente acrescentar o ed, né? Tava fácil até agora, vai complicar só um pouquinho. Na verdade, não é complicar, é porque a gente não tem uma regra específica para saber quando que o verbo é regular e quando que o verbo é irregular. Ah, como que a gente vai saber, professora? Não tem como. Isso daí a gente vai gravando com o tempo, né? A gente estudando e vendo alguns verbos. A gente até estudou ano passado esse simple past. Então, com o tempo a gente vai sabendo, vai gravando quais verbos são esses, né? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais verbos, mais vocabulário a gente vai adquirindo. E é assim que vai ser com os verbos irregulares no passado, tá? Então, aí vou dar um exemplo de um verbo irregular no passado que é muito utilizado, que é um que vocês nunca vão esquecer, que é o go. O go, o que significa go? Qual é a tradução desse verbo em português? Sei lá, vamos? Só... É vai, É não isso. é? Ih, vai. Não É o tem verbo um ir. negócio. Isso, aí depende. É porque o João Guilherme falou ele aí na terceira pessoa, né? Do plural, nós vamos. Mas o infinitivo é o verbo ir, tá? Então, se eu escrevo uma frase no presente com esse verbo, vai ficar. Vou usar até aí a conjugação do João Guilherme. We go to school. We go to school every day. Nós vamos para a escola todos os dias, exceto finais de semana, né? E aí, se eu quiser colocar essa frase no passado, eu vou ter que colocar o go no passado, né? O meu verbo vai para o passado. E qual é o passado de go? Certeza que vocês lembram, porque a gente estudou no passado. A gente viu, né, um pouquinho deles. Começou a ver. Você foi, professor? Não escutei, não. Qual é o passado de go? Alguém sabe? Going. Não. Passado de go. Não, professor. Sabe não, João Guilherme? Então vou falar. O passado de go é went.
Então, eu uso o went quando eu quero conjugar esse verbo no passado. Sorry, aconteceu aqui. Probleminhas técnicos. Então, fica we, exemplo, we went to the mall yesterday. O que é mall? Shopping. Shopping. Então, eu estou dizendo que nós fomos ao shopping ontem. We went to the mall yesterday. Não necessariamente eu preciso utilizar uma time expression, como eu utilizei aqui, o yesterday, né? Para que a frase fique no passado, porque o verbo já está no passado, então eu já sei que essa frase está falando do passado. Mas aí eu quis especificar quando que aconteceu. Quando que eu fui ao shopping? Ontem. I went to the mall yesterday, tá? Então, assim como go, existem vários verbos irregulares, ok? Aí, no livro de vocês, vocês têm uma listinha dos verbos irregulares. Vou pedir para que vocês abram lá para a gente conhecer essa listinha. Page 174, 174. Coloca lá nessa listinha, vou colocar aqui também. Acho que é 176. Yes. Essa aí, ó. Essa página. Vocês têm aí no livro de vocês, tá? A gente tem aqui duas listinhas, elas começam aqui do lado esquerdo e terminam lá do lado direito. Por ordem alfabética estão os verbos. Então, quando eu quiser saber se aquele verbo é regular ou irregular, eu recorro a uma listinha como essa, tá? Óbvio que aí, vocês só têm essa página, né? Só essa. Não estão todos os verbos irregulares aí, não. Tem alguns. Geralmente os que são utilizados aí no livro, os que a gente trabalha mais. A gente tem vários outros verbos irregulares, vocês podem pesquisar aí no Google, colocar a lista dos verbos irregulares no passado em inglês, que aí vocês vão ter a listinha. Nem eu sei quais são, né? Muitas vezes, várias vezes, eu recorro a essas listinhas aí também para poder ver se aquele verbo é regular ou se é irregular e como é que ele fica no passado. Então, a gente tem aqui, ó, João Guilherme, que você tinha falado, was, que o was e o were é a forma do verbo to be no passado. Por que tem o was e o were? Porque aí depende da pessoa, né? Se é primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa do singular, do plural. O was a gente usa para a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. E para as outras, a gente usa o were, tá? Se eu falo, my mother was a dancer. Minha mãe era dançarina. I was a teacher. Eu era professor. Então, na terceira pessoa do singular e na primeira pessoa do singular, a gente usa o was. Nas outras, a gente usa o were, ok? Plural, né? E aí tem os verbos. Como que a gente vê essa listinha aí, né? Você tem o infinitivo, que é a forma básica daquele verbo, a forma base dele. E tem o simple past, que é como que aquele verbo fica no passado. Aí deixa eu dar um exemplo aqui. Eu já tinha dado o exemplo do go, né? Do went. Com os verbos irregulares, vai acontecer a mesma coisa que acontecia com os verbos regulares quando eles vão para as formas negativas interrogativas. Ai, cachorra chata. For example, se eu for falar sobre o que eu fiz ontem, vou usar aqui o verbo pay. Aqui, esse aqui, ó. Pay, o passado dele é paid, que significa pagar. I paid some bills yesterday. Eu paguei algumas contas ontem. Como eu estou falando do que eu fiz ontem, eu vou usar o paid, que é o passado de pay. Agora, se eu for colocar na forma negativa, eu vou ter que usar o didn't. I didn't pay the telephone. Telefone foi errado aqui. Telephone bill. Eu paguei algumas contas ontem, mas eu não paguei a conta de telefone. I paid some bills, I didn't pay the telephone bill. Reparem que eu usei o didn't, negativo, e aí o que acontece? Quando eu uso didn't,
o verbo volta para a forma base, né? Então, paid vai voltar a ser paid. E isso também vai acontecer nas frases interrogativas, porque nas frases interrogativas a gente também tem que usar o verbo auxiliar. E aí ficaria: Did you pay the light bill? Did you pay the light bill? Você pagou a conta de luz? Então, como eu usei o did aqui, né? Eu preciso utilizá-lo para formar a frase interrogativa. Eu não mudo mais o meu verbo principal. Ele volta para a forma base dele. Até aí tudo bem? Tá todo mundo conseguindo fluir? Vocês não falam nada, né? Eu vou prosseguindo com as informações aqui que eu tenho que passar. Ok? Or no? Ok. Ok? A gente vai praticar ainda. Vou falar de novo sobre essas coisas, tá? Então, aqui a gente tem essas informações aí. Forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Lembrando que o did, nesse caso aqui, né, nesses dois casos, na forma negativa e interrogativa, ele é só um verbo auxiliar. Ele não tem tradução. Ele só está ali na frase me auxiliando, tá? Ou seja, ele está expressando a ideia de que aquela frase está no passado. Porém, ele também pode ser utilizado como verbo principal. Vocês podem reparar aqui, olha, na listinha de vocês aí do livro, que a gente tem o do aqui, ó. E o did, né? Ó, ele tá aqui, ó. Do, forma base, e o did é o simple past, é o passado do do. E aí, o que ele significa? Fazer. Então, ele pode ser utilizado como verbo auxiliar, mas ele também pode ser utilizado como verbo principal. E aí, como que eu vou saber disso? É simples, porque aí vai depender muito do contexto. Então, com certeza, vocês vão conseguir identificar como ele está sendo utilizado na frase. Ok? Já que a gente já começou a falar e a gente ainda tem um tempinho aí, eu vou fazer com vocês esse número 1 aí da página 68. Read part of Walt Disney's biography again and answer. Tem uma parte aí daquele texto que vocês viram lá na página 60 sobre a biografia do Walt Disney. Deixa eu ver se é essa página que eu tava. Quase. Vou falar. Aqui, ó. Né, que tem uma partezinha. He took drawing and photograph classes at McKinley High School, where he was a contributing cartoonist for the school paper. He also took classes at the Academy of Fine Arts. At the age of 16, he tried to join the army, but he was rejected because he was underage. So he joined the Red Cross and spent a year in France driving an ambulance, which he decorated with cartoons. After the war, he moved to Hollywood with $40 and his drawing materials. He opened a business with his brother and they started making animated movies. He created Mickey Mouse in 1928, and soon the movies with this character became very popular. Então, aí a gente tem dois parágrafos do texto da página 60, e o que vocês têm que fazer é circular, vou pedir para que vocês circulem todos os verbos irregulares que tem nesses dois parágrafos. Então, para auxiliá-los, vocês podem recorrer àquela listinha da página 174 que nós acabamos de ver. Alright? Rapidinho, vamos fazer rapidinho? Vamos circular aí os verbos? Acharam quantos?
Lucas, eu também. Todos nós. É assim mesmo, para quem acorda cedo. A gente fica com sono. Então faz a atividade para você agitar aí e perder o sono. Dá sim, ó. Se você não tá com o livro aí, você pode olhar para o que eu estou apresentando aqui na tela, escrever em algum lugar. Conseguiram encontrar? Quantos verbos irregulares vocês conseguiram encontrar aí? Fala para mim só os verbos irregulares. 5? Isso tudo? Irregulares? Paciência, hein? Gabriel, ele tá de graça. Olha só, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês os verbos irregulares que a gente tem nesses dois parágrafos. Nós temos os verbos took, na primeira frase logo, ó. He took drawing and photography classes. Depois nós temos uma, duas, três, na quarta linha, ó. But he was rejected. Temos o verbo was, né? Esse verbo was, ele é passado de qual verbo que a gente viu lá naquela listinha na página 174? Hein, galera? Responde aí. João O as Guilherme. Isso. é do verbo to be que você tinha falado, não foi? Exatamente. Ele é o passado do verbo to be, tá? Depois do was, a gente tem aqui o spent. Ó, spent. E por último, de irregular, a gente tem lá na última linha o verbo became. Então, de verbo irregular, nós temos esses 4 verbos aí: took, was, spent and became, tá? O took, ele é o passado do verbo take. O was é o passado do verbo to be. O spent é o passado do verbo spend. E o became é o passado do verbo become, é tornar-se. Então, esses são os 4 verbos irregulares que a gente vai ter nesses 2 parágrafos do texto. When did these facts happen? Quando que esses fatos aí aconteceram? Tudo isso que está escrito nesses parágrafos aconteceram o quê? When Walt Disney was young or when Walt Disney moved to Hollywood? Vocês leram o texto da página 60? Não, né? Tô vendo que não. Tá todo mundo dormindo mesmo, igual o Lucas. Acho que é Hollywood. Hollywood? Não, Não. nem tudo. Ah, Isso, não. na verdade, tudo isso aconteceu quando ele era jovem, tá? Todos esses fatos aí aconteceram quando ele era jovem. Ah, Bom, pode falar, Fábio. ele não foi pra Hollywood com 16 anos? Ele e o amigo dele? Foi para 16 anos. Hollywood. É, então. E aí tá escrito aqui, ó, quando ele, então, mas tem coisas aqui falando antes dele ter ido para Hollywood, né? Ele se mudou para Hollywood lá com 16 anos. Acho que foi 16 anos. Aí antes disso aconteceram várias coisas com ele. Então, quando ele era jovem, né? Bom, eu não vou dar continuidade a essas páginas, vou deixar para a gente fazer semana que vem. E na semana que vem também, além da gente fazer essas páginas aí em aula, eu vou colocar um material lá na plataforma para vocês passarem para o caderno. Igual eu tinha colocado com o Simple Past e Regular Verbs. Eu vou colocar com os irregulares também, tá? Tudo bem até aí? Sim. Sim? Então tá. Então, hoje não vai ter dever para casa, porque a gente já fez aí os exercícios, tá?
Hoje vocês estão tranquilos, não tem que me mandar nada. Alright? Então vocês podem mandar, quem não mandou ainda, as páginas 61 e 62 por e-mail para eu corrigir, tá? Que é a interpretação de texto, lá da página 60. João Guilherme nem leu, nem sabia que texto era esse. Tá falando sobre a biografia do Walt Então Disney. é pra mandar pra senhora, pra você, pelo e-mail da página 61 e 62, é isso? Isso. É facinho, tá? As atividades que estão lá são bem fáceis. O texto também é bem fácil de ler. Ah, Alright? Ah, então, Gabriel, depois você manda, tá? Pode mandar ainda, não tem problema não, que eu olho e respondo o e-mail de vocês, ok? So, guys, por hoje é só. Vou finalizar aqui a nossa aula. See you next class. Have a great weekend. Até semana que vem. Bom